A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre junta as águas do oceano e mantém no seu limite as grandes águas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Adore o Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é para nós uma esperança. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Rádio Comunitária 87,9 FM Ibirama, sempre ao seu lado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia! Domingo de Pentecostes, 24 de maio, ano 2026. É o programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da Paróquia Santo Humberto. Mais um domingo aqui com todos os ouvintes e seguidores, né, das redes sociais da nossa Paróquia Santo Humberto. Domingo muito importante, né, o domingo onde Nosso Senhor sopra sobre os apóstolos, discípulos, o Espírito Santo, no domingo de Pentecostes. Neste domingo, celebramos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom do Espírito derramado sobre a Igreja nascente, que nos diz a liturgia neste domingo. Nós que vivemos num país marcado por tantas culturas, damos graças ao Pai porque o Espírito revelou a todos os povos o mistério outrora escondido e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Que esse mesmo Espírito seja também derramado em nossos corações, nos fortaleça para testemunharmos a todos a vitória do Cristo sobre o mal. É o que nos traz a mensagem da liturgia nesse domingo do programa Minutos do Evangelho. O programa traz hoje seus quadros tradicionais, né? Estamos aí por 4º ano já do programa, né? Minutos do Evangelho, minto, né? O 5º ano, né? 4º ano a gente celebrou em 2025, né? Então agora a gente vai para o 5º ano, né? 5º ano do programa dos Minutos do Evangelho no final do ano agora. E a gente vem aí com nossos quadros, né? No momento com Maria de hoje, nós vamos falar do título de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Uma linda devoção à Mãe do Senhor. Maria estava presente quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Catequese na paróquia, com o Eduardo, com a Jennifer e também o Christopher, hoje no programa. O Evangelho de hoje é de São João, está no capítulo 20, versículo 19 ao 23. Um trechinho dele. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Padre Rafael nos traz o Evangelho deste domingo de Pentecostes. Não é muito longo, mas ele nos traz uma linda mensagem. Padre Rafael nos apresenta hoje os santos da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, né? Um lindo quadro que a gente traz também no programa com a Sara Niott Miller, né? Ela apresenta para nós a vida das pessoas que a Igreja colocou como santos, né? E é um exemplo para a nossa vida. Encerramos o início do nosso programa, vamos ouvir o canto do Salmo da liturgia de hoje, é o Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Uma linda música do Salmo deste domingo, domingo Pentecostes. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai
Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria, vamos falar um pouquinho hoje de Nossa Senhora. A gente tem feito isso já desde o início, né, do que a gente iniciou com o programa Minutos do Evangelho. A gente sempre coloca, né, um momento com Maria ali, né, a gente teve essa orientação com o Padre Satígio, né, nosso antigo vigário, né, antes dele, né, logo no início, quando ele chegou aqui, ele nos orientou, a gente corrigiu algumas coisas que havia ali no programa e colocamos esse quadro, né, um momento com Maria dentro do programa, e a gente tem colocado ele sempre, né, colocado o nome de Nossa Senhora em evidência, porque ela é a mãe do Senhor, né, e hoje nós vamos novamente falar de uma devoção a Nossa Senhora, falar de Nossa Senhora Auxiliadora. O dia dela é 24 de maio, é uma grande devoção que todos os católicos têm com a mãe do Senhor. Maria Auxiliadora ganhou a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora ou Auxílio dos Cristãos. É uma invocação instituída pelo Papa Pio V no ano de 1571. Isso depois da grande vitória dos católicos sobre o exército muçulmano no Estreito de Lepanto, que era a porta de entrada para a Europa. Nos anos anteriores, os turcos muçulmanos, conhecidos e temidos como o Império Otomano, estavam prestes a invadir a Europa através do Estreito de Lepanto. Ali Pachá, o grande líder otomano, vinha deixando um rastro de destruição do catolicismo por onde passava. Igrejas incendiadas, religiosos assassinados, crianças e mulheres violentadas e cidades inteiras destruídas pelo simples fato de serem católicas. A Igreja Católica, por sua vez, passava por um momento difícil com o início do protestantismo e divisões dentro da Europa. Esse ambiente tornava a Europa cristã frágil diante do poder do exército otomano. Depois de um grande esforço, o Papa Pio V conseguiu unir novamente a Europa em vista do ideal de defender a vida e a fé do povo. Olha um adendozinho aqui, né? Tanto que os muçulmanos já vinham tentando, né, há muitos séculos já, né, desde lá do ano 700 e pouco, já vinham tentando tomar a Europa, né, e expandir o seu império, expandir a sua religião, que era o grande objetivo, na verdade, não era tomar as terras, mas sim converter à força, se fosse preciso, né, os católicos, os cristãos, para o islamismo, né, para a religião muçulmana. Então, se hoje nós não estamos ajoelhados, virados para Meca, temos que agradecer à Santa Igreja Católica, porque lutou muito, bravamente. E uma dos mais que lutaram para defender, né, o catolicismo e a nossa fé foram os Cavaleiros Templários, né? Os Cavaleiros Templários brigaram muito e lutaram muito para defender, né, o cristianismo, o catolicismo, de virarem muçulmanos, né, do islamismo. Continuando então, né, os defensores da Europa formaram uma esquadra com 208 navios e cerca de 80 mil soldados após, né, a intervenção do Papa Pio V. Esses eram liderados por Dom João da Áustria. Mas os otomanos tinham 286 navios e mais de 120 mil soldados. Dentre estes, mais de 12 mil eram cristãos que eram escravizados e que remavam os navios. Todos os soldados católicos, sob as ordens de Dom João da Áustria, confessaram-se, jejuaram e rezaram o rosário durante 3 dias. Depois disso, começou a maior batalha naval de todos os tempos, no dia 7 de outubro de 1571. Os otomanos começaram vencendo. Após 10 horas de um combate sangrento, os soldados cristãos começaram a temer a derrota, que traria consequências horríveis para a civilização católica, para nós todos hoje em dia, como eu já falei. De repente, porém,
ficaram surpresos ao verem os otomanos apavorados baterem em retirada. Então, a batalha, que parecia perdida, se transformou em vitória. Ao final, os otomanos perderam 224 navios, 130 dos quais capturados e mais de 90 afundados ou incendiados. Além disso, quase 9.000 otomanos foram presos e 25.000 pereceram. As perdas do lado católico foram bem menores, cerca de 8.000 homens e 17 navios. Mais tarde, alguns otomanos presos confessaram que uma brilhante e majestosa senhora tinha aparecido no céu, fazendo ameaças e causando tanto pavor a eles que começaram a fugir. Tudo está documentado nas atas de cada navio. Um pouco mais de tempo e os soldados ficaram sabendo que, enquanto acontecia a batalha em Lepanto, os católicos em Roma, liderados pelo Papa Pio V, não cessavam de rezar o Rosário de Nossa Senhora. Em todas as igrejas, fizeram procissões, jejuns e orações na intenção de proteger e abençoar os soldados católicos. Souberam também que, no começo da vitória católica em Lepanto, o Papa Pio V teve uma visão, através da qual ficou sabendo da vitória dos soldados de Cristo. A vitória foi confirmada 2 semanas depois pelo correio da época. Demorava um pouquinho, né? O correio daquela época, não é que nem é hoje. Bom, em agradecimento à maravilhosa intervenção de Maria, o Papa introduziu a invocação Auxílio dos Cristãos na ladainha de Nossa Senhora. Daí o título de Nossa Senhora Auxiliadora e também Maria Auxiliadora. A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, porém, se popularizou ainda mais no ano de 1862, com as aparições de Maria Auxiliadora na cidade de Spoleto, para uma criança de 5 anos. Nesse ano, Dom Bosco, tocado pela história das aparições, iniciou em Turim a construção de uma grande basílica dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora. A partir desse momento, Dom Bosco será o maior devoto e divulgador da devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Para eternizar seu amor e gratidão para com Nossa Senhora, Dom Bosco, juntamente com Santa Maria Domingas Mazzarello, fundou a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. A partir de então, a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora cresceu. O Papa Pio IX fundou uma arquiconfraria em devoção a ela no Santuário de Turim, em 5 de abril de 1870. O Papa enriqueceu esta confraria de muitas indulgências e favores espirituais. No dia 17 de maio de 1903, por decreto do Papa Leão XIII, foi solenemente coroada a imagem de Maria Auxiliadora, que se venera até hoje no Santuário de Turim. Grandes papas, né? Pio IX, Pio V, Leão XIII, grandes papas da nossa Santa Igreja. Homens assim fazem falta hoje em dia, com certeza. Fazer a nossa oração para encerrar esse quadro de hoje, que é a oração a Maria Auxiliadora, auxiliadora dos católicos. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos católicos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora das nossas casas. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai estas casas de todo o perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes as graças mais importantes, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos católicos, rogai por todos que moram nestas casas que vos foram consagradas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Catequese na Paróquia. Salve Maria, para você, jovem de todas as idades. Você já parou para pensar que Jesus, sendo Deus, também sentiu o que você sente? Às vezes, a gente acha que para estar perto de Deus, precisa estar sempre bem, forte, sem dúvidas. Mas não foi assim nem com o próprio Jesus. Ele viveu emoções humanas profundas, como tristeza, medo e até solidão. No Jardim das Oliveiras, pouco antes de ser preso, Jesus se abre de uma forma muito verdadeira. O Evangelho nos mostra isso lá em Mateus capítulo 26, versículo 38, onde fala: "A minha alma está triste até a morte." Olha que forte isso! Jesus não escondeu a dor, ele não fingiu estar bem. Ele sentiu medo do que estava por vir, angústia pelo sofrimento e até solidão, porque muitos dos seus amigos dormiram quando ele mais precisava de companhia. Quem nunca se sentiu assim? Triste, sem saber explicar, com medo do futuro, ou até sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. A grande diferença é que Jesus faz com esses sentimentos. Ele não foge, ele não desiste, ele leva isso tudo ao Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Novamente lá em Mateus capítulo 26, agora versículo 39. Jesus nos ensina que sentir não é fraqueza. Sentir faz parte de ser humano. O que importa é para onde levamos aquilo que sentimos. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez tenha dias em que o coração pesa, a mente cansa e a fé parece pequena. Mas saiba, Jesus entende você de verdade, não de longe, não só como Deus, mas como alguém que também já chorou, teve medo e se sentiu sozinho. São João Paulo II dizia: "Não tenhais medo", mas não é um não tenha medo ignorando a dor, é um convite. Mesmo com medo, continue. Mesmo com tristeza, confie. Mesmo na solidão, permaneça. Jesus não ficou na dor para sempre. A cruz não foi o fim. A tristeza não teve a última palavra. E isso também vale para você. Talvez hoje você não veja a saída, não entende porquê das coisas, mas Deus continua ali.
mesmo no silêncio, mesmo quando parece que você está sozinho. Então, da próxima vez que o coração apertar, lembra disso. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Você só precisa ser verdadeiro. Porque o mesmo Jesus que sentiu tristeza, medo e solidão é o mesmo que caminha com você em cada um desses momentos. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama, e vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadares. Estamos no capítulo ao qual Curadares fala sobre a Santíssima Virgem. E esse parágrafo ele comenta sobre o fato de Nossa Senhora ser comparada à nossa mãe. Frequentemente se compara a Santa Virgem com uma mãe, mas ela é ainda muito melhor do que as melhores das mães, pois a melhor das mães às vezes castiga seu filho quando este lhe causa algum desgosto e até mesmo bate nele. Pensa que é assim que deve agir. Mas a Santa Virgem não age assim. Ela é tão boa que nos trata com amor e jamais nos castiga. O coração dessa boa mãe é só amor e misericórdia. Só deseja nos ver felizes. Basta que nos voltemos para ela para sermos atendidos. Com o amor de mãe, com o pedido que ela fez a Jesus nas bodas de Caná, pelo simples fato de ter cedido seu corpo para que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, pudesse se encarnar, ela também olha por nós na mesma atitude ao qual busca a misericórdia divina junto ao Pai. Façamos com que ela sempre interceda aos nossos pedidos e nos proteja diante da Santíssima Trindade, a fim de trilharmos o caminho da Jerusalém Celeste com segurança e infinitude, para juntos participarmos da mesa do Pai. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professione Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois bem, vimos todos os dogmas sobre Deus e sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos iniciar com os dogmas sobre a criação. E o primeiro deles é o dogma de que tudo foi criado do nada. Creatio ex nihilo, criado a partir do nada. Bom, vamos primeiro identificar que o homem, em sua qualidade e atributo criado por Deus, ele só pode fabricar. Fabricar significa transformar a partir da matéria, por isso se diz beneficiamento da matéria. Então, o homem fabrica, o homem transforma a partir da matéria. Por isso tem o dizer de Einstein, né? Que nada se cria, tudo se transforma, né? Bom, para o ser criado, o homem,
Nada se cria, tudo se transforma. Mas para Deus, Deus criou tudo a partir do nada, ex nihilo, nenhuma matéria pré-existente. Bom, este dogma, ele passou a ser dogma a partir do quarto concílio de Latrão, em 1215. E foi confirmado pelo Concílio Vaticano I, em 1870. Isso porque se combatia, primeiramente, a ideia do panteísmo, né? O panteísmo é uma mentira que diz que Deus é um pedaço do mundo, uma extensão do mundo. O mundo foi feito, pois o mundo, na verdade, segundo o dogma, o mundo é uma criação ex nihilo, a partir do nada, mas o panteísmo diz que, na verdade, o mundo é uma extensão de Deus, né? Bom, falando um pouco sobre isso, né? A origem do universo para o católico é a partir do nada. Para o panteísta é a partir de Deus, como o panteísta acredita que o mundo é uma extensão de Deus, né? Então, nós, como católicos, acreditamos que o mundo vem a partir do nada, mas o panteísta, por isso que vem transcendência, né? O Deus cria e sustenta o mundo, né? Enquanto o panteísta acredita na imanência, o mundo é uma extensão de Deus, né? Então, por isso que, por exemplo, tem aqueles caras que abraçam a árvore, porque a árvore, se você machucar a árvore, você está machucando Deus. É mais ou menos essa a ideia por trás desse ecologismo fanático, vamos dizer assim, né? Pois tudo é Deus, então toda criatura, a árvore é uma parte de Deus, então não pode machucar nada, não pode interferir no mundo, né? Não, a criatura, tudo no mundo é criação de Deus e é criação para beneficiar o homem. Bom, a natureza do mundo, para o católico, como a gente viu nas 5 vias de São Tomás de Aquino, todo ser é contingente, né? Ele não é necessariamente necessário. Justamente os panteístas acreditam que tudo é necessário, porque é uma extensão de Deus. Na verdade não, tudo é contingente. Poderia não existir. Afinal de contas, Deus criou o mundo por uma vontade própria. Ninguém o fez, ninguém o forçou a fazer, né? A ação divina, então, foi um ato livre da vontade e amor de Deus, diferente do que o panteísta acredita que é uma emanação necessária. A criação para o panteísta seria algo necessário, mas não, para nós católicos acreditamos que não, é uma vontade própria de Deus. Justamente por isso que nós somos gratos a Deus e temos que dar louvor a Ele, porque Ele nos criou pela vontade dEle, mas ninguém forçou Ele a fazer nada, e Ele pode acabar com isso aqui a hora que Ele quiser, né? Mas a outra vertente pela qual o dogma foi proclamado seria o dualismo. Bom, o dualismo acredita que existem duas forças, dois polos interdependentes, vamos dizer assim. Seria dizer, por exemplo, que o universo foi criado a partir de uma matéria eterna e ruim, que já existia ao lado de Deus, pois nada é eterno além de Deus. Então, o que quer dizer isso? Na verdade, é como se tivessem dois polos opostos, o bem e o mal, que se chocaram e formaram a criação. É mais ou menos o que está por trás. Alguns teólogos afirmam que está por trás do Big Bang, né? Duas forças que se chocaram e formaram a explosão do Big Bang. Embora, em algum ponto, né, mais teologicamente atestando que o Big Bang é o próprio processo da criação, ele pode ser aceito pela igreja, né? Mas, de fato, o que nós temos que entender é que não foram duas forças opostas interdependentes, o bem e o mal, que criou o mundo, porque isso é o que o dualismo prega para nós, né? Então, justamente, o bem existe apenas um Deus e é eterno, só Ele é eterno, né? Não existe dois princípios eternos e independentes que criaram o mundo, é só Deus. Por isso que nós acreditamos que o mundo foi criado a partir do nada e sem força dualista, né? Porque se houvesse realmente essas
duas forças opostas que criassem o mundo, então Deus não seria onipotente, como a gente estuda no Credo Apostólico, né? É um dos primeiros artigos, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, se ele teve que duelar com essa força negativa, né, do mal, para criar o mundo, então isso limita a sua onipotência. Então, ele não é o Todo-Poderoso, né? Portanto, isso é falso. E então, o papel de Deus, né? Deus é o Criador, criou o mundo a partir do nada, mas ele foi o Criador absoluto, é só ele que criou. Então, mas para o dualismo é como se existisse como em algumas religiões orientais, né? O demiurgo é o que criou este mundo, né? Mas existe um ser além dele. Então, na verdade, o papel de Deus para o dualista é como se fosse o arquiteto que organizou o que já existia para criar o mundo, a matéria pré-existente. E isso nos leva a pensar e julgar sobre a matéria. Bom, a matéria, para nós católicos, é intrinsecamente boa. Tudo que foi criado por Deus é intrinsecamente bom. Mas ele se corrompe por causa do pecado original, né? E para o dualista, não. A matéria é má, imperfeita, logo é uma prisão do espírito. Ora, se de fato existe essas duas forças, então como é que a Igreja Católica explicaria a existência do demônio? Certo? Pois justamente o demônio é a prova, a existência do demônio é a prova de que não existem essas duas forças que se degladiaram, esses dois polos opostos, que se o dualismo, para criar o mundo, a criação. Só Deus criou, porque justamente Deus criou todos os anjos, né? E os anjos, um deles se rebelou, né? Que foi Lúcifer, e virou o Satanás, né? O diabo, né? Só que então intrinsecamente ele era bom, ele se corrompeu por sua vontade em não querer, vamos dizer assim, obedecer a Deus. Ele se tornou mal, mas intrinsecamente ele é bom. Portanto, então, o mal, na verdade, é a privação do bem, é a ausência do bem. Tudo, na verdade, tudo criado é essencialmente bom, mas ele se corrompe e perde a essência boa e se torna mal. Tranquilo? Eu desejo a todos um bom domingo e uma boa semana. Pace in Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Pai dos miseráveis, com vossos dons afáveis, vinde aos corações. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei, ó luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai o que há impuro, regai o seco e duro, curai o que é doente. Dobrai toda a dureza, o frio se aqueça, no escuro conduzir. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Amém.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Cada um recebe o dom do Espírito Santo, tendo em vista a utilidade e o bem de todos, tendo em vista a utilidade e o bem de todos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Cada um recebe o dom do Espírito Santo, tendo em vista a utilidade e o bem de todos, tendo em vista a utilidade e o bem de todos. Estendeis qual uma tenda o firmamento, construís vosso palácio sobre as águas, dos ventos fazeis vossos mensageiros, do fogo e chama fazeis vossos servidores. Cada um recebe o dom do Espírito Santo, tendo em vista a utilidade e o bem de todos, tendo em vista a utilidade e o bem de todos. Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho deste dia tão bonito de Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje o dia tão bonito no qual nosso Senhor, juntamente com o Pai, nos enviam o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a alma da Igreja, que é o nosso santificador, aquele que nos acompanha, chamado pelo próprio Senhor, o nosso defensor. Ele é o próprio amor no seio da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e que é Deus, juntamente com o Pai e o Filho, um só Deus em três pessoas realmente distintas, dentro desse mistério tão maravilhoso que é o da Trindade. O Espírito Santo vem ser o nosso protetor, nosso guia, nossa força,
nossa inspiração, nossa luz no nosso caminho. Através dele recebemos os sacramentos, através dele a graça vai sendo operada e chega até nós, e assim será até o fim dos tempos. O Divino Espírito Santo está ao nosso lado muito mais do que percebemos, porque na verdade é ele que nos mantém. Vamos hoje pedir suas luzes sobre nossa vida, que ele possa nos guiar e pedir sempre seus 7 dons. Ele que tem seus 7 dons e seus 12 frutos, que faça com que nossa vida seja uma vida frutífera, que possamos ter um solo fértil e que possamos assim cumprir nossa vocação como cristãos. Hoje, no final do Evangelho, nosso Senhor sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e dá a eles o poder de perdoar os pecados. E assim, nesse dia, ele institui o sacramento da confissão também. Nesse dia tão bonito, ele nos dá a chance de receber o perdão dos pecados cometidos após o batismo pelo sacramento da confissão. O Espírito Santo é tão maravilhoso que não há como descrevê-lo com palavras humanas. Compreenderemos mesmo perfeitamente quando estivermos contemplando a Deus lá no céu. Que o Divino Espírito Santo proteja e ilumine a tua vida e te fortaleça no bom caminho para que você persevere no bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Divina ciência que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Senhor, o teu conselho que nos faz sábios para guiar homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja.
Paz e bem, seja bem-vindo a mais um programa Os Santos da Santa Igreja Católica. Nessa semana nós recordamos a memória dos nossos intercessores dos dias 18 a 23 de maio. Que o exemplo destes santos nos inspire a cada vez mais nos configurarmos a Cristo. No dia 18 nós recordamos São João I, Papa, um grande defensor da Igreja contra a heresia do arianismo. Heresia horrorosa esta que afirmava que Jesus era inferior ao Pai e não consubstancial a ele. Sendo grande defensor da verdade, São João I foi então preso e morreu de fome e maus tratos, sendo por isso considerado um dos mártires da Igreja. No mesmo dia nós recordamos também São Leonardo Murialdo, sacerdote católico italiano, educador, reformador social, que dedicou sua vida à proteção, educação e formação profissional de jovens órfãos, pobres e da classe operária. E por fim também fundador da Congregação dos Padres Josefinos de Murialdo, assim denominada por ter como patrono São José. Dia 19 em memória de Santo Ivo, nascido na França, ele foi um frade franciscano, juiz eclesiástico e advogado, e ficou conhecido como advogado dos pobres, por defendê-los de graça e por lutar pela justiça com ética e caridade. Tudo isso sem deixar a pregação em sua paróquia. É o padroeiro dos advogados e dos juízes. Já o dia 20 é marcado pela memória de São Bernardino de Siena, sacerdote e um dos maiores pregadores franciscanos da Itália do século XV. Devido ao seu carisma e seu zelo, ele foi responsável por muitas e muitas conversões, era devotíssimo da Virgem Santíssima e grande propagador da devoção ao nome de Jesus, que ele representava pelo monograma que nós conhecemos como IHS. É uma abreviação do nome de Jesus em grego, conhecido posteriormente por ser um monograma adotado pelos jesuítas como seu emblema. Dia 21 nós relembramos os santos Cristóvão de Magalhães e seus companheiros mártires. No período mais difícil para a igreja perseguida no México, na década de 1920, o padre Cristóvão Magalhães foi assassinado com outros 24 companheiros, sendo 21 deles também sacerdotes, por ódio à fé católica. Eles morreram gritando "Viva Cristo Rei" e a Virgem de Guadalupe, e eles foram canonizados por São João Paulo II no ano 2000. Chegando no dia 22, nós recordamos a grande Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, uma vez que sua vida foi marcada por um casamento difícil, a morte do marido após um longo processo de conversão, a morte dos 2 únicos filhos e a grande dificuldade em ser aceita no convento agostiniano após ficar sozinha em vida. Mas com muita oração, penitência, zelo e humildade, Rita acabou por destacar-se como religiosa e também recebeu em sua testa, por 15 anos, a ferida fétida e as dores do estigma de Cristo, um espinho de sua coroa. Em sua morte, deste estigma da testa emanaram uma luz resplandecente e perfume de rosas. Seu corpo se encontra incorrupto, mesmo tendo ela falecido no ano de 1457. Finalizando no dia 23, nós celebramos São João Batista de Rossi, sacerdote de Roma e cuja vocação maior era o acolhimento dos mais necessitados e o foco no sacramento da reconciliação. Por isso ele era conhecido como um grande confessor e as pessoas competiam para tê-lo como diretor espiritual. Já nos dizia Santa Teresa d'Ávila: é justo que muito custe o que muito vale. A santidade nos exige renúncias mundanas, mas a recompensa da vida eterna é o que deve nos mover dia após dia. Que nos façamos então santos aqui em nossa paróquia Santo Berto.
Fiquem com Deus e continuem com nossa programação do Minutos do Evangelho. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, a agenda da paróquia. Então bem, vamos ver a agenda da nossa paróquia para essa semana que vai iniciar, então, nesta próxima segunda-feira, né? Então amanhã, né, segunda-feira, 25 de março, começa essa nova semana aí, a última do mês de maio, né? Eu falei março, desculpa, maio, né? Última semana de maio. Mas os compromissos da paróquia iniciam lá no dia 27 de maio, é quarta-feira, né? 19h30, temos a missa na Igreja Matriz, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já uma tradição aqui na paróquia. Na quinta-feira, é 28 de maio, 7h30 da noite, novamente a missa na Igreja São Pedro de São Paulo, de Dalbergia. Indo para o domingo, o último domingo do mês de maio, é 31 de maio, o último dia do mês também, às 8 da manhã, a missa na Igreja Matriz, é a solenidade da Santíssima Trindade. E também no domingo, às 7 da noite, missa também na Igreja Matriz, né, às 7 da noite, então a última missa do mês de maio. Hoje também, às 7 da noite, a gente tem celebração da Santa Missa na Igreja Matriz, né? Quem não participou da missa das 8, nem na missa das 10, pode participar agora na missa das 7 horas, né, na Igreja Matriz, neste domingo de Pentecostes. Padre Rafael nos dá a sua bênção, fiquemos todos com Deus, né, que esse final de domingo seja um final de domingo abençoado, né, e que essa semana esteja repleta das graças do Senhor. Fiquemos com a bênção do Padre Rafael. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você e a tua família toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.
Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. 87,9. A Sintonia do Sucesso. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.